Bom dia a todos. É com prazer que estamos aqui reunidos, né? Estamos formando aqui uma corrente muito positiva de estudo, de reflexão. E hoje vamos conversar a respeito deste livro, né? O Ser Consciente, Joana de Ângeles, Divaldo Franco. O Ser Consciente. Inicialmente, vamos colocar que toda essa série psicológica de Joana de Ângeles constitui um processo integrativo entre todas as religiões. É um processo integrativo entre todas as religiões. Por quê? Então, Jesus, né, o Evangelho, está no centro, evidentemente, de todo esse processo. Mas nós temos, né, para entender bem a posição de Joana de Ângeles, né, aqui, olha, diante da volumosa contribuição das filosofias orientais, horas desveladas no Ocidente, ao mesmo tempo que as conquistas relevantes da parapsicologia, da psicotrônica, da psicobiofísica e da física quântica também, né? Então, veja, Joana de Ângeles nos indicando aqui a nossa atualização científica com relação à física quântica, biologia molecular, né? Então, vejam que realmente estudar Joana de Ângeles é entrar nesse processo integrativo, né? Uma consciência crítica, é bom lembrar, uma consciência crítica, né? A fé raciocinada, como nos ensinou Allan Kardec, né? E aprender por si mesmo, né? Procurar, em todo processo de cura, o paciente tem que querer ser curado, ele tem que se esforçar para ser curado. O terapeuta, o médico, tem a sua contribuição, claro, é fundamental que recorramos a médicos, terapeutas e tudo mais. Mas o paciente, ele tem a sua parte também, e a sua principal parte é querer ser curado, né? Bom, abrindo aqui esse capítulo de ser consciente, eu separei várias partes aqui desse livro, né? Então, os problemas afetam todo ser humano, não é? Lembrando aqui, não é, as aulas de filosofia, quando eu falo alguém é restrito. Essa afirmação, todo ser humano, é uma afirmação universal, gente, sem exceção. Todo ser humano passa por dificuldades. E Joana de Ângeles coloca assim: alguns procuram uma saída disso externamente, não é? Conseguem, de certa forma, como que se dá isso externamente, né? Transferindo-se para setores do êxito exterior, do aplauso, da admiração social, embora os sentimentos agrilhoados pela angústia e pela insatisfação permaneçam. Então, superficialmente, procura-se fugir desses problemas, né, inerente a todo ser humano, de forma superficial, exterior. Agora, internamente, o indivíduo procura aqui internamente. Aqui uma afirmação muito importante. O indivíduo procura soterrar os conflitos sob preocupações contínuas, mantendo-os, no entanto, vivos e pulsantes,
até quando ressumam e sobrepõem-se a todos os disfarces desencadeando novos sofrimentos e perturbações devastadoras. Então, vamos ver, gente. Inicialmente, a colocação é a seguinte. Nós temos uma preocupação, algum tipo de preocupação, nós jogamos isso no nosso inconsciente. Então, usa-se a seguinte expressão: esquecer. Esquecer, que devemos simplesmente esquecer. Oi, Lourdes, bom dia, tudo bem? Procuramos esquecer. Aquele problema que nos atingiu, nós procuramos simplesmente esquecer. Jogar no inconsciente, mas essa não é a solução. Nós temos que tratar conscientemente dessa questão, desse problema que nos envolveu. Assim, nós temos que, através do perdão envolvendo outras pessoas, perdão de nós mesmos, se o erro foi cometido, que a gente sabe que, de certa forma, a gente foi responsável. Então, não é jogar no inconsciente, procurar esquecer, porque ali eles vão reaparecer, né? E então a pessoa fica nesse dilema de tentar esquecer certos problemas pelos quais passou, mas sem tratá-los devidamente, sem sublimá-los devidamente. Então, é esquecer. Joana de Ângeles nos recomenda que façamos uma análise crítica sobre o que aconteceu com a gente, não é? O homem pode e deve ser considerado como sua própria mente. Nós somos nossos pensamentos, sem dúvida alguma, não é? Um dia maravilhoso como hoje, não é? Se a pessoa está num estado depressivo, ela não vai apreciar, porque dentro dela, a paisagem interna dela é diferente. A paisagem interna dela é de coisas escuras, de coisas dramáticas, então não vai ter olhos para apreciar um dia como o de hoje, não é? Então, repetindo, que eu acho uma coisa importante, não é jogar no inconsciente e esquecer, porque vai reaparecer, vai vir à tona, não é? Do nosso inconsciente, esse é o processo. Então, através do perdão, através da reflexão, da meditação, perdão dos outros, e se o erro partiu de nós, perdão de nós mesmos, não é? Ignorar uma situação não significa eliminá-la, vejam só, né? Tal postura permite que os seus fatores constitutivos cresçam e se desenvolvam até o momento que se tornam insustentáveis, chamando a atenção para enfrentá-los. Veja que interessante. Assim, no contexto geral, a gente pensa, bom, vou esquecer, né? Mas isso que realmente vamos dizer, nos incomoda profundamente, nós temos que analisar, nós temos que considerar. E aí entra o perdão de nós mesmos ou o perdão de outras pessoas. O mesmo ocorre com os conflitos psicológicos, então presentes no homem, que invariavelmente não lhes dá valor, evitando deter-se neles, analisar a própria fragilidade, de modo a encontrar os recursos que lhe facultem diluí-los. Em outras passagens, Joana de Ângeles usa o termo extraí-los, né? Diluir e extrair
esses problemas que nos afetam. Principalmente aquele problema X que está sempre reaparecendo, que é um problema ou um conjunto de problemas que nos afetam diretamente. O ser consciente deve trabalhar-se, trabalhar a si mesmo, trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. Primeira coisa é aceitar a nossa realidade psicológica, é nos aceitarmos, gente. Então, vejam, perdão, aceitação, partindo do ponto inicial de sua realidade psicológica, aceitando-se como é. Bom, aí que está, gente. Eu tenho que me aceitar como eu sou, mas eu tenho que me aprimorar. Não é só, não, eu sou assim mesmo, eu, eu me conheço bem, que muitos falam me conheçam bem, mas é superficial, né? Todos nós sabemos o trabalho que requer esse conhecer-se a si mesmo. Não, eu me conheço bem, eu sei como eu sou assim mesmo. Não, não é assim não, né? Então, vejam só, aqueles problemas que nós temos, eu tenho que, com a lei do perdão, me perdoar, perdoar os outros. Eu tenho que me conhecer. Mas eu tenho que trabalhar, fazer um trabalho de aprimoramento. Eu tenho que me aprimorar, né? Eu vou me conhecendo, eu vou me aprimorar nos mínimos detalhes. E se a gente fizer isso, a gente vai ficando, vamos dizer, com conhecimento maior de nós mesmos. Nós vamos nos entendendo melhor, não é? Somente consegue essa lucidez aquele que trabalha na sua autoanálise. Então tem que se tornar muito lúcido, muito claro esse problema que nos afeta para nós. Quer dizer, vejam a diferença de jogar no inconsciente, né? Esquecer, tomar consciência, trabalhar em cima disso e do nosso aprimoramento. Esse trabalho é o seguinte: bom, cometi esse erro, né? Cometi esse erro. Ou me envolvi em certas situações, outras pessoas são, vamos dizer, entre aspas, culpadas, né? Que eu considero. Perdão para eles, perdão para mim mesmo também. E aí eu tenho que tirar uma lição disso. É importante que eu tire uma lição, que eu me aprimore, que eu mude, que haja uma mudança com relação a esses fatores perturbadores, né? Transformação interior para melhor, utilizando os instrumentos do auto-amor, autoestima, muito importante, gente, autoestima, auto-amor, da oração, que estimula a capacidade de discernimento. Quando nós rezamos também, aumenta a nossa capacidade de discernimento sobre nós mesmos, né? O relaxamento liberta das tensões, de todas as medidas que facultem um crescimento interior. Vejam só, a importância da oração, né? A oração amplia a faculdade de entendimento da existência e da vida real. Quando nós rezamos, nós estamos entrando na vida real. Como vocês sabem, nós temos um grupo de estudos do livro de Joana de Ângeles, Momentos de Saúde e Consciência. Esse grupo se reúne às 18h30, às segundas-feiras,
no Centro Caminho da Luz. E ali a gente já, vamos dizer, conversa, troca ideias a respeito de muitos temas que Joana de Ângeles aborda. E entre eles, a gente tem conversado muito sobre a questão da verdade e da realidade. A verdade, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade em função do seu grau de evolução, é verdade, né? Se a pessoa está pensando, ela está realmente sentindo aquilo, isso é a verdade dela. Mas a realidade é uma só, né? A verdade, cada um tem sua verdade, mas a realidade é uma só. E Joana de Ângeles nos recomenda, então, a oração amplia ali a faculdade de entendimento da existência e da vida real. A vida real, que é uma só. É a consciência cósmica. Quando nós, dentro de nós, vão se abrindo os horizontes e nós vamos nos entendendo e vamos entendendo o mundo exterior e vamos entrando na consciência cósmica, né? Veja um exemplo aqui exemplo literário que vocês conhecem, né? Esse poema de Olavo Bilac, Ora direis ouvir estrelas. Será que é possível conversar com as estrelas? Vamos ver aqui, ó. Ora direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procura pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ouvir e pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas, né? Então, pelo amor, é possível ter essa transcendência, essa consciência cósmica é o processo pelo qual nós vamos entrando em outras dimensões internamente, nós vamos entendendo outros mundos, vamos entrando em outras dimensões. O autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. Vejam só. Quem posterga, quem deixa para fazer isso depois e não agora, não se realiza satisfatoriamente porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado de si mesmo. Então é inadiável. É aqui agora que devemos proceder, que devemos nos dedicar ao autoconhecimento, propiciando encontro com outras dimensões, da vida e possibilidades extrafísicas de realização que permaneciam soterradas sob escombros do inconsciente profundo, adormecido nos alicerces da consciência. E por que tudo isso de bom não nos acontece sem esse processo, né? Primeiro, essa consciência, ela está soterrada. Nós mesmos deixamos soterrada, né? Sob os escombros do inconsciente profundo, ou adormecidas nos alicerces da consciência. Então, nós mesmos, né, colocamos nesses escombros a nossa consciência. E aí, à medida que nós vamos nos autoanalisando, vamos saindo desses escombros, né,
nesse soterramento da nossa consciência, então nós vamos entrando em outras dimensões da vida, outras dimensões da vida. Continuando aqui. Se o amadurecimento psicológico, através das experiências vividas, libera a consciência do ser, e ao consegui-la, conquistamos a terra prometida. Bom, vejam só. Na interpretação dos símbolos da Bíblia, da Escritura Sagrada, nós temos que entender essa linguagem. Conquistar a terra da promissão, terra prometida bíblica, é entrar dentro de si mesmo. Isso que é entrar na terra prometida. Não é um espaço físico, é um espaço muito maior que o espaço físico, é esse espaço interno. Isso é entrar na terra prometida. Outra coisa, vejam só. Os avanços da física quântica, né? A relatividade do tempo e do espaço, teoria da relatividade do Einstein, teoria da incerteza, abrem perspectivas psicológicas dantes sequer sonhadas, tendo-se em vista o conceito de vir a ser. Então, aqui nos é pedido que acompanhemos a evolução científica, teoria da relatividade do Einstein, a física quântica. Só para ter-se uma ideia da física quântica, a física quântica demonstrou o poder do pensamento sobre a matéria, sobre todas as coisas. Os átomos, os prótons, elétrons, nêutrons, né? Nessas partículas microatômicas, percebeu-se essa energia quando observada, né, com potentes telescópios, aparelhos sofisticados. Quando observados, os átomos mudam de posição. Vejam só que interessante. Né? Sob observação, e é imprevisível esse movimento dos átomos. O que isso demonstra? Demonstra que a força do pensamento atua na estrutura atômica. Vejam. Atua nas moléculas, nas nossas células, a força do pensamento, na estrutura atômica. Por isso que Joana de Ângelis aqui nos recomenda, página 14, nos recomenda que, ao conhecermos essa física quântica, a relatividade do tempo e do espaço, isso abre uma nova dimensão para nós. A teoria da relatividade, só para se ter uma ideia, tudo depende do laboratório de observação. Quer dizer o seguinte: aqui na Terra, nós contamos com o movimento de rotação e translação, né? Tudo depende do Sol, o dia e a noite. Essa é a nossa medida de tempo e de espaço, é esse planeta aqui. Em outras galáxias, como que eu vou contar aqui os movimentos do Sol? Se eu estou em outra galáxia, né? Então, é essa atualização científica que se pede a nós, espíritas, que, né, abramos os nossos horizontes de conhecimento. Agora ela diz o seguinte: o conceito de vir a ser. Esse aqui é uma parte muito importante para a nossa reflexão. Quer dizer o seguinte: nós temos um futuro. Nesta vida aqui, nós temos um futuro. Eu tenho que acreditar no meu futuro,
de fazer acontecer, um futuro de realizações, é agora, né? E a física quântica, a teoria da relatividade, a teoria da incerteza, por vir a ser. É muito importante isso na nossa vida, porque nós podemos estar presos ao passado, não conseguimos ainda sair desses escombros do passado. Estou soterrado lá no passado, estou acorrentado a determinados acontecimentos do passado e não consigo sair disso. Aí então não se abre um vir a ser para mim. Eu quero fazer coisas, eu tenho meus projetos, eu quero dar uma contribuição à sociedade, eu quero fazer isso, aquilo. Então, o conceito de vir a ser. E, às vezes, nos enganamos do seguinte: como eu estou preso ao passado, eu não tenho nenhuma perspectiva de me transformar. Eu não tenho mais esperança de fazer alguma coisa. Não perdi toda a esperança em realizar. Já não tenho mais objetivos. Não, não pode se pensar assim, não é? Vejam que Joana de Ângeles aqui nos recomenda para esse conhecimento científico que vai abrir a nossa mente. Isso vai influenciar muito também a evolução da psicologia, da filosofia, de toda a ciência, de todo o conhecimento humano. Isso chama-se planeta de regeneração. Saindo desse planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, isso para nós já começa agora. Com esses conhecimentos aqui, já se inicia para nós uma inserção num planeta mais evoluído, né? Nessa transição planetária. Vejam só, nessa integração de todas as religiões, Joana de Ângeles diz o seguinte: a grandiosa contribuição do pensamento oriental de Buda, a Vivekananda, Ramakrishna, taoístas tibetanos, físicos nucleares. Então, está aí um mundo de conhecimento científico, psicológico, mensagens de Joana de Ângeles, o Evangelho segundo o Espiritismo, próprio Allan Kardec, né, nos explicando todos esses fenômenos, toda essa ligação entre a matéria e o espírito, né? Terapias libertadoras de conflitos, tais a meditação, a respiração, que até uma, né, sempre nos dá uma lição de respiração, a oração, magnetização da água, como o Alfredo também nos recomenda, a bioenergia, os exercícios de Tai Chi Chuan, o controle mental de inegáveis resultados, o interrelacionamento pessoal. Interrelacionamento pessoal. Realmente tem uma complexidade para lidar com o ser humano. Mas vamos supor também que nós temos que ter nossa aprendizagem com isso, né? Às vezes nos desgastamos por coisas pequenas. Vou dar um exemplo. A gente participou de uma conversa, mas depois eu penso assim: nossa, eu não devia ter falado isso, né? Nossa, que coisa que eu falei, não devia ter falado. E você fica se remoendo com isso. Falou, falei. O que eu posso fazer? Não, mas eu fico pagando um dos arquétipos do inconsciente coletivo é relacionado com sofrimento, gente.
Então, isso pode estar presente em nós e está no coletivo também, que é o sofrimento, né? Aqui, olha. Somente estudado na sua plenitude, espírito, perispírito e matéria, pode-se resolver todos, não é alguns, são todos, é uma afirmação universal, categórica, todos os questionamentos e desafios que o compõem, alargando-lhe as possibilidades de desenvolvimento do Deus interno, do Deus interno. Onde está Deus, gente? Deus está dentro de nós. Está em todo o universo, está em todo ser humano, está em toda a criação, está dentro de nós. Agora, como que eu vou ver Deus em outra pessoa se eu não vejo dentro de mim mesmo, né? Deus interno, facultando completude, realização plenificadora. E aqui, Joana de Ângeles, nesse processo de integrativo entre as religiões, coloca o seguinte, olha, o que é Deus interno? No Oriente chama Nirvana, Samadhi e Reino dos Céus. Reino dos Céus aqui para como Jesus nos ensinou, não é? Então, nessa integração, a humanidade, aqui estamos num conceito, vejam como o Evangelho de Jesus, as obras de Allan Kardec, os ensinamentos de Allan Kardec estão perfeitamente integrados nessa evolução, não é? Aqui tem uma recomendação interessante, olha. Psicoterapeuta superior, realmente, que veio de uma dimensão que nem nós não conseguimos entender Jesus na sua dimensão cósmica, né? Jesus não foi apenas o filósofo e o psicólogo que compreendeu os problemas humanos e ensejou conteúdo libertadores, mas permanece como terapeuta que rompeu as barreiras da personalidade dos pacientes e penetrou-lhes a consciência, né? Porque são milagres, milagres, mas aqui temos condições de entender com mais detalhes o que seja esse milagre, né? Então vejam, Jesus foi além da individualidade de cada pessoa, penetrou-lhes a consciência de onde, veja a palavra, tinha uma culpa. Ele arrancou a culpa. Ele tinha esse poder de arrancar a culpa. Nós temos que fazer um tratamento, né? Nós vamos pensando, nós vamos sublimando, nós vamos mais devagar um pouco pelo nosso atual estado de compreensão. Mas veja, Jesus arrancou a culpa. Jesus tem esse poder de extrair a culpa, arrancar a culpa, né? Vejam a diferença, a situação de estarmos sempre integrados a Jesus, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, e outras obras, né? E a fim de proporcionar a catarse salvadora e a recomposição da individualidade aturdida, quando não em total infelicidade. Veja que interessante. Tá? No nosso grupo, nós estudamos se a felicidade é possível, não é possível, tal. E Joana de Ângeles nos recomenda fazer uma opção pela felicidade.
Mas veja o que diz aqui, olha. A pessoa pode estar em total infelicidade. Total infelicidade. Uma situação muito difícil. A própria pessoa se coloca em total infelicidade. Agora, vamos ver aqui esse termo aqui, que Joana de Ângeles emprega, chamado catarse. Catarse, né? O que é a catarse? De modo geral, vem da filosofia grega e do teatro grego esse termo catarsis. Corresponde a um processo de libertação ou purgação da alma e do corpo de tudo aquilo que é estranho à essência ou à natureza de um indivíduo, por isso o perturba e o corrompe. Esses males, gente, nós sabemos que é uma coisa estranha para nós. Como que pode acontecer isso? Eu estou nessa situação. É um fator estranho, né? É estranho ao indivíduo. E a pessoa, né, em total infelicidade, veja que termo, né, que se usa, total infelicidade. Processo de libertação, isso é catarse, desses males que reconhecemos coisas muito estranhas, que nos incomodam muito, e extrema infelicidade, catarse. Então, vejam a importância agora de ler, de assistir uma peça de teatro, de se aprofundar em obras literárias, de se aprofundar na leitura da própria literatura espírita, né? No aristotelismo, fenômeno estético de efeito purificador, espécie de libertação ou serenidade. Serenidade. Libertação quer dizer serenidade, gente. Nós vivemos num estado de serenidade. Libertação quer dizer viver em estado de graça. Estado de graça. Esse conhecimento interno vai nos levar a um estado de graça, né? Na poesia, em especial o teatro e a música, né? A Sandra tem a preferência, né, de música clássica. Então, aí está também vamos dizer, um recurso muito poderoso de libertação, a música clássica, no homem, proporcionando a descarga de conflitos de ordem emocional ou afetiva. Então, seja a música, um teatro, ou um filme mesmo, essa teoria catártica, que vem lá do teatro grego, nos ensina o seguinte: você vendo o sofrimento do personagem e como o personagem consegue se libertar dessa situação, você também se liberta. Isso chama-se catarsis, essa purificação. Purificação. Veja que todos esses conceitos são da Grécia Antiga, né? Efeito benéfico de purificação do espírito do espectador por meio de purgação dos sentimentos de terror ou piedade, proporcionado pela contemplação de espetáculos trágicos, tragédia grega. Então, vejam que na Grécia Antiga eles já viam que o teatro tinha esse efeito psicoterapêutico, né? Tinha esse efeito de purgar, né? Aqui só está aqui, mas só para fazer uma comparação, né? Medicina, catarse, purgação intestinal e evacuação, né? A psicologia, descarga emocional pela qual o indivíduo se liberta do conteúdo afetivo de emoções reprimidas, quanto a um autoconhecimento passado, quanto a um acontecimento passado, né?
Dessas cenas em movimento, filtra alguns instantâneos. Então, esse conteúdo reprimido, às vezes, pode sair como uma descarga. Você assistindo a uma tragédia, assistindo, evidentemente, de forma consciente, né, gente? Eu não vou me envolver emocionalmente, porque aí não estou entendendo, não estou interpretando, como se pede aqui na literatura grega, de forma consciente, estou vendo o sofrimento, aquele momento de sofrimento do personagem em que ocorre uma descarga minha, de quem está assistindo, né, se identificando com o personagem. Aqui, olha, lembrança parcial totalmente recalcada no inconsciente e que representa forte carga afetiva e emocional, liberando o paciente do estado psicológico associado a esse bloqueio. Aqui é o termo catarse salvadora, utilizado por Joana de Ângeles na página 19. Né? É isso que ela nos recomenda. Vamos nos deter ainda um pouco nessa situação. De repente, eu tenho um problema muito sério, realmente, tá? Muito sério esse problema. Só que eu não consigo sair, só vejo isso. Não consigo ler um livro, ir a um teatro, ler uma poesia, ouvir uma música, sair, andar, tal. Não consigo. Eu só vejo isso. Isso chama-se obsessão, né? Eu não tenho outro recurso, mas vamos dar uma volta, vamos ver a praça aí, tal, Natal, iluminação, vamos ver. Não, eu quero ficar. Só nós somos o que pensamos. Só vejo esse problema, né? Da mesma forma, propondo o autoaperfeiçoamento pela superação das paixões dissolventes, trouxe o futuro para o presente, Jesus, né? Tornando o reino dos céus. Vejam, o reino dos céus, o que é? Um estado de consciência lúcida. A gente pensava que o céu era um espaço, era um lugar que eu vou para o céu. Né? É um espaço, né? Nosso lar, realmente, pela descrição ali que a gente tem, é um espaço que, e outros planos, né? Acredito que deva ter um céu. Mas aqui, né, está nos ensinando o seguinte: paixões dissolventes. Trouxe o futuro para o presente. Trouxe o futuro para o presente, aqui e agora. Não é que vai ser, que vou aguardar, vou esperar. Não. Jesus trouxe o futuro para o presente, aqui e agora. É a opção de ser feliz. Tornando o reino dos céus um estado de consciência lúcida, longe das psicoses totalmente superadas. Reino dos céus, eu superior, eu divino, Cristo interno, quer dizer a mesma coisa, não é? Então, alargando as imensas possibilidades da psicologia, faz com que sejam descortinadas as possibilidades ímpares para a perfeita integração da criatura com o seu Criador. À medida que eu faço, que eu consigo entrar internamente em mim mesmo, estou entrando em contato com o Criador e da sua consciência cósmica, pulsante e universal.
O universo todo o universo, todas as coisas têm uma vibração. Tudo tem uma vibração. Não é só estou pensando aqui, vou resolver minha situação, tal, né? Mas nós temos que entender que todas as coisas têm uma vibração. Isso chama-se consciência cósmica. Tudo tem uma vibração. E da sua consciência cósmica, pulsante e universal, Deus está dentro de nós. Nesse homem transpessoal, cantam então as glórias da vida e se dilatam os dons nele existentes. Os dons da vida neles existentes, em pleno desenvolvimento da sua realidade. Cada um tem sua realidade. É o que Jung chama o processo de individuação. Cada um de nós tem a sua realização, tem seus objetivos, por isso não há motivo para ter inveja de ninguém, e né, não há motivo, porque cada um de nós tem a sua destinação, que supera as culpas, sentimento de culpa, as angústias, as inquietações. E aqui na página 21 está escrito, olha, tornando-o pleno e feliz. Feliz, felicidade, aqui e agora. Então vejam que se abre para nós o caminho da realização, da iluminação. Agora, amadurecimento psicológico, para nós, Jesus, usando os termos de Joana de Ângeles, arranca tudo isso. Arranca, foi o termo que ela usou. Agora nós vamos mais devagar, né? Seres mortais que somos, vamos mais devagar. O seu processo de amadurecimento psicológico, portanto, pode ser comparado a uma larga gestação, cujo parto doloroso propicia especial planificação. Aí eu vou vendo que eu também sou responsável por muitas coisas. Todo ser humano passa por uma situação dramática que parece que não tem saída. Aí que entra, eu sou a ressurreição e a vida. E muitos de nossos irmãos sucumbem já nessa situação. Eles não conseguem sair, realmente não vê saída. Eles sucumbem, não conseguem ver uma saída, uma alternativa, entre tantas que estão sendo apresentadas aqui. Muitos irmãos nossos não conseguem sair. Nós, com o trabalho, com todo um trabalho interno, superando essa situação, nós temos a ampliação dos nossos conhecimentos, da nossa mente, nós subimos um degrau da nossa percepção cósmica. Né? E então, essa situação. Eu tenho que superar, todo homem, sem exceção, deve superar essa situação dramática em que se encontra. Aí ele tem a abertura da sua mente, ele já vai vislumbrando essa dimensão cósmica. Mas muitos dos nossos irmãos sucumbem diante dessa etapa. Por quê? Procedente de atavismos agressivos, imantado ainda nos instintos, o ser cresce sob pressões que lhe despertam a necessidade de desabrochar os valores adormecidos. Então, nós temos esses atavismos, né? Essas coisas, atavismos agressivos, os
preso aos instintos. Todos nascem ou renascem nos núcleos familiares e sociais de que necessitam para aprimorar-se, e não conforme tradicionalmente que merecem. Então, nós todos estamos em núcleos familiares que nós necessitamos estar. Ah, mas eu merecia isso, merecia aquilo, tal. E de núcleos familiares na cidade e país também. Ah, eu gostaria de ter nascido lá naquele país de primeiro mundo, tal. Não. Nós necessitamos, pelo nosso grau de evolução, a nossa família, a nossa cidade e o nosso país. Agora, um ponto aqui muito interessante também, não é? Quem aspira por ser amado mantém na imaturidade e na dependência psicológica infantil, coercitiva, ególatra. Veja que interessante. Ah, eu preciso ser amado, eu preciso que alguém goste de mim, ninguém gosta de mim. É infantilidade, ególatra, né? Nessas lições de Joana de Ângeles. O próximo passo é o amadurecimento mental, graças à compreensão de que a vida é rica de significados. A vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade. Aqui tudo vai em processo racional, né? A conquista da razão é relevante por ser o princípio ordenador responsável pela formação do discernimento que reúne em um só conjunto as diferentes conquistas intelectuais. Por que usar a razão? Tentar pensar um pouco em nós mesmos, na nossa vida. Aí a razão vai estruturando, vai ordenando, vai organizando a nossa vida. Simplesmente porque eu estou pensando um pouco mais. Eu estou tomando consciência de mim mesmo. Aí, porque nesse estado assim que a pessoa não consegue superar, ela não sabe o que está acontecendo com ela não sabe por que está acontecendo. E outra coisa, parece tudo sem sentido. Olha, essa vida aqui virou um caos. Hoje acontece isso, amanhã outra coisa, depois outra coisa, já não entendo mais nada. Já não estou mais nem entendendo o que está acontecendo comigo, né? Então, por quê? O que está faltando? O princípio ordenador, que é a razão, é pensar um pouco, raciocinar, a fé raciocinada, né? A razão proporciona a superação dos fenômenos infantis da ilusão, da fantasia responsável pelo sofrimento, em considerando a impermanência de todos os acontecimentos e aspirações físicas. Superar o estado egocêntrico. Veja só, esse estado egocêntrico ele tem suas arestas, seus detalhes. De repente, eu cumprimento uma pessoa, a pessoa não me responde. Ergue a cabeça, vai embora. Pronto, acabou. Aí entra meu estado egocêntrico. Pô, mas como não respondeu o meu bom dia, minha boa tarde? E fico pensando nisso. Coloco minha energia nisso. Tanta coisa que eu tenho para resolver, para fazer, para pensar, que a pessoa não respondeu o meu cumprimento. E, outro detalhe, já começo a pensar mal dessa pessoa. Já começo a querer, mas foi uma coisa, a pessoa às vezes não viu ou não quis responder, sei lá, ou estava pensando em outra coisa. Estou dando como exemplo, gente. Então, isso chama-se o amadurecimento psicológico, né?
várias vezes cita aqui a física quântica, né, que devemos estudar. O ser transcendental deixa dessa forma o estágio de paranoide, assumindo a paranormalidade indispensável à harmonia do seu comportamento com a sua realização psicológica. Eu vou desenvolvendo mais minha intuição, vou tendo conhecimento maior das coisas, né? E para finalizar, gente, vamos ver aqui. Eu separei aqui essa parte aqui. Nos alicerces do inconsciente se encontram todas as bênçãos. Vejam só. Quando nós, agora, esse nosso inconsciente pode estar um caos também, né? Pode estar, porque vem aquele reflexo, eu não sei nem porquê. Eu vou fazer isso, é meu inconsciente que está mandando. Totalmente desestruturado, sem a luz da razão, do entendimento. Nos alicerces do inconsciente se encontram todas as bênçãos que lentamente assomam a consciência e se tornam patrimônio da lucidez, fazendo o ser compreender que nem tudo quanto pode fazer deve, da mesma forma que nem tudo quanto deve pode, conseguindo a sabedoria de fazer somente o que deve e pode como membro consciente que age de acordo com a harmonia cósmica. O universo inteiro está tudo em harmonia. Todas as coisas estão em harmonia. O único que está em desarmonia sou eu. O eu interno. O meu inconsciente está em desarmonia. Vejam a noite, gente. Vejam o equilíbrio. Tudo está em harmonia perfeita. O universo está em harmonia. Tudo está certo. Mas o que está desequilibrado? Aquele meu problema impede que eu veja impede que eu veja a realidade, né? Então, por isso que se diz também que é um inconsciente sagrado, porque ali eu vou encontrar o reino de Deus dentro de mim, no meu próprio inconsciente. Meus irmãos, minhas irmãs, esse livro realmente aqui, como todos os livros, né, da série psicológica Joana de Ângeles, nos abre muito a mente no sentido de que nos voltemos para nós mesmos, né? E segundo o Jung, a integração entre o self quer dizer o Cristo interno, o céu dentro de nós, Deus dentro de nós, a integração entre o self e a nossa individualidade é que vai justamente proporcionar uma outra compreensão da nossa vida, uma vida com vir a ser. Por isso, nossa disposição para sempre mudar, para sempre procurar uma transformação, uma mudança. Esse é o vir a ser, né? E onde nós vamos achar tudo isso? Dentro de nós mesmos. É claro que com auxílio de mentores espirituais, psicoterapeutas, médicos, nós precisamos recorrer também. Primeiro eu tenho que querer, né? Mas as lições de Joana de Ângeles nos indicam o trabalho, mas é um trabalho realmente dentro de nós mesmos. Aí seremos felizes, ou melhor,
assim somos felizes. Ela não fala para que seremos, que vamos buscar. Então, assim nós somos felizes, aceitando-nos, com a lei do perdão, procurando dia a dia um aperfeiçoamento, tendo objetivos. Então, o verbo mudou para o presente do indicativo. Assim somos felizes. Obrigado a todos pela atenção e é sempre um prazer conversar com vocês, gente. Formamos aqui uma corrente muito positiva, que para a gente que fala também, abrem-se os horizontes. Muito obrigado.